Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma webinar do projeto Web Educação Sexual Etapa 2019-2, com as webinars temáticas Câncer em Foco, onde estamos numa atividade, uma ação que inicia com o movimento Outubro Rosa e que é uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Nosso lema, Outubro Rosa, de janeiro a janeiro, traz hoje para discussão a Ana Paula Guedes Verling, e com o depoimento da Ana Lúcia Guedes de Oliveira. Lembrando que as webinars temáticas Câncer em Foco é uma realização do Laboratório de Educação e Sexualidade, o LabEdSex, também do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social e Relações de Gênero da UFSC, com o apoio da AMUC, Associação Brasileira de Portadores de Câncer, Observatório da Sexualidade do ISMAI, Instituto Universitário da Maia, em Portugal, e o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, também em Portugal. Então, para darmos início ao webinar de hoje, da temática Câncer em Foco, nós vamos assistir o depoimento da Ana Lúcia Guedes de Oliveira. Oi, eu sou a Ana Lúcia, sou portadora do câncer metastático e venho aqui falar sobre os meus direitos. Uma coisa que eu gostaria muito de saber, por exemplo, eu estou agora em estacionamento para portadores de necessidades especiais, tenho a minha autorização e não posso estacionar porque o cidadão aqui que não tem autorização está num lugar onde ele não deveria. Esse é um dos motivos que me fazem pensar qual o direito que a gente tem como cidadão. E como portadora de câncer, eu sei que eu tenho muito mais direitos. Esses meus direitos são tolhidos por pessoas ignorantes, como esse cara aqui, ó, que está num portador de necessidade especial e simplesmente fica aqui o dia inteiro. Segundo o cara ali, ficou o dia inteiro. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em busca dos nossos direitos. É uma coisa que eu gostaria muito de ser divulgado, direito que eu sei que eu tenho PVA, direito de isenção do imposto de renda, que foi a única coisa que eu consegui mesmo com o meu direito como portadora de câncer. Mas vamos lá, gente, vamos divulgar os direitos dos portadores de câncer, porque é importante. Tá? Beijo para todos. Lembrando que a partir do vídeo e do debate que a Ana Paula vai proporcionar, quem está nos assistindo pode participar por meio do bate-papo, trazendo suas questões, suas contribuições, enfim. Vamos conhecer um pouquinho a nossa debatedora, Ana Paula Guedes Verling. Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduação em Direito pelo Instituto Superior da Grande Florianópolis. Possui pós-graduação em Direito de Família e Processo Civil pela Escola da Magistratura em convênio com a Universidade Federal de Blumenau. Possui capacitação como mediadora judicial e juíza leiga pela Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Conselho Nacional de Justiça. É membro da Comissão de Saúde da OAB de Santa Catarina e atualmente é advogada militante em escritório próprio, juíza leiga na comarca do norte da ilha, sob coordenação do magistrado
Alexandre Moraes da Rosa, e voluntária na Associação Brasileira de Portadores de Câncer, AMUC. Ana Paula, nossa, hoje nós estamos com muitas Anas, né? Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigada. Muito prazer. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Então, eu que agradeço. Fico muito lisonjeada com o convite, e é muito importante essa questão de abordar uma temática, de colocar o câncer em evidência, e principalmente falar de algo que é tão, na questão de direito material, falar de um modo geral, direito, e desculpa, boa noite a todos, participantes que estão aí presentes. Eu vim conversando com a Maria, que também é voluntária na associação, e a gente preza muito na associação por uma questão de humanização na fala. A gente atende diversas demandas. Eu participo de um projeto chamado Orientação Jurídica ao Paciente Oncológico, que visa fomentar uma informação de qualidade. Não necessariamente se voltar, porque quando a gente fala de direito, a gente vislumbra processo. A gente vislumbra judiciário, a gente vislumbra lide, a gente vislumbra conflito, e o meu papel na associação é desmistificar isso. É pensar que o direito do paciente, ele é feito todo na esfera administrativa, ele é feito basicamente por meio de formulários, e que esses formulários podem e devem ser preenchidos por esse paciente. E por volta de uns 2 anos, que eu sou voluntária na associação, eu comecei a analisar qual seria a vulnerabilidade desse paciente, o que acarreta a falta de acesso ao direito deste paciente. E nessa composição, até por uma formação voltada também para a psicologia, e por ter tido a perda do meu pai, que faleceu em decorrência de uma doença oncológica, eu, tecnicamente preparada, conhecendo a lei, conhecendo todo o rol de direitos que abrangia, me senti vulnerável a isso, porque eu não conseguia atingir algo que estava ali em evidência, que era o preenchimento de algumas questões juntadas de documentos, e não conseguia corresponder numa interpretação que é tão óbvia. E aí eu parei para me perguntar se eu, com a qualificação técnica que tenho, sendo advogada, conhecendo a lei, as diretrizes, os órgãos, estou tendo essa dificuldade, imagina o paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele entra num estágio de muita fragilidade, ele passa por medo, ele enfrenta um novo mundo de descobertas com a doença, porque existe várias linhas que ele pode vir a percorrer, entre elas existe aquele que se sente confiante, vai estudar o quadro clínico, vai buscar o que pode ser melhor para o tratamento ou não, como que vai vir reagir, tem aquele que se sente desestimulado, que nega, que não sabe por que está acontecendo consigo esse tipo de problema. E aí o rol de direitos, o que ele possui, que vai dar um amparo, que vai dar uma qualidade de vida, ele deixa por segundo plano. E quando a gente fala de atingir um direito para o paciente oncológico, eu vou exemplificar depois para ficar de uma forma mais elucidativa, a gente não está falando de um favor, a gente não está falando em colocar uma posição de privilégio, a gente está falando em dar qualidade de vida. A gente está dizendo que esse paciente, ele está num período de vulnerabilidade. Ele está acarretado, ele precisa de um tratamento, ele tem grandes possibilidades de reagir a esse tratamento, mas como ele vai passar por esse tratamento? E aí a gente começa a se deparar com que a lei se posiciona. É exaustivo o rol de direito, mas o que eu quero deixar aqui claro, a minha fala, e o que eu estou tentando fomentar, até conversando com toda a associação, com a diretoria, com as voluntárias, é que o direito do paciente, ele não pode ficar limitado numa interpretação de um profissional técnico habilitado, no caso um advogado. Logicamente, o advogado é essencial para o acesso à justiça, para a manutenção, para fomentar, só que os direitos que são existentes hoje, eles têm uma facilidade de acesso muito grande. Basta saber direcionar para onde esse direito vai ser requerido. Vou exemplificar. Quando a gente fala de direitos, a gente tem esferas que são diferentes. Temos a esfera municipal, temos a esfera estadual e temos a esfera federal. Quando a gente fala de esferas, é onde a gente vai requerer esse direito. Na esfera municipal, de fácil visualização, é a questão da isenção de IPTU. Se eu quero uma isenção de IPTU que seja abarcada pela minha doença, no caso, pela patologia, pela oncologia, pelo câncer,
eu tenho que me reportar à Secretaria Municipal do município. Na Secretaria Municipal do município, verificar qual é o rol de documentos necessários para que eu, na condição de paciente, preciso preencher esse formulário e acostar esses documentos. Do mesmo modo, na esfera estadual, exemplificando, por ser um dos tipos de impostos que a gente mais com frequência conhece, é a questão do IPVA. Então, eu me reporto para onde? Secretaria Estadual. Fornecimento de medicamentos. Para quem eu devo requerer o fornecimento de medicamentos? Inicialmente, o paciente está sendo acompanhado por um médico, podendo ser oncologista, podendo ser um clínico geral, mas que tenha a ciência do quadro clínico dele evolutivo, que está acompanhando a doença, que está acompanhando a tendência de tratamento desse paciente. Esse médico, por vezes, vai dar uma orientação na utilização de alguma medicação ou de algum tratamento, que, por vezes, o valor desse tratamento, o valor dessa medicação, vai fugir à esfera do que o ente público pode abarcar. Quando a gente fala de alto custo, a gente está falando de dosagens que vão superar o valor de uma forma individualizada do que é concedido a esse paciente. Então, o paciente ele tem um impacto, porque na percepção dele, ele só vai conseguir se salvar se ele tiver acesso àquele determinado medicamento. Só que aquele determinado medicamento foge da esfera de poder econômico dele, foge de poder aquisitivo. E como que eu vou conseguir? Existem órgãos auxiliares e a Defensoria Pública está aí para isso, é justamente daí esse amparo legal, jurisdicionado, não tendo para aquele paciente que está nesse período condições de arcar com custas, receber a orientação, receber os procedimentos que deve fazer. Mas, inicialmente, sempre o paciente já estar com ele a biópsia, que é o documento que vai ser necessário para todos os direitos que ele vier a requerer, que é a caracterização de que ele tem, sim, CID-C50, que é a forma geral do câncer, e depois vai ter as designações peculiares, que vai informar qual é o tipo de neoplasia, onde que está localizado, onde iniciou a incidência, mas a biópsia é o primeiro marco inicial, é onde faz ali a identificação inicial. Então, sempre esse paciente portar com ele o resultado da biópsia, que vai estar sinalizando que ele está com um quadro de neoplasia. Esse documento é essencial para todo o direito que esse paciente vai vir a requerer. Com base nessas informações, eu sempre tenho me pautado, e é uma conversa que eu faço com os pacientes que eu atendo de forma individualizada, para saber o que ele tem de conhecimento, para saber se ele já foi em um determinado órgão requerer esse benefício, para entender também se os órgãos estão abertos e estão repassando essa informação de qualidade para esse paciente. Então, nós estamos na associação, a nossa missão é fomentar informação de qualidade. Uma das críticas que eu sempre faço é que qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento técnico, não necessariamente precisando ser advogado, ele já fomenta e já visualiza com uma facilidade como ter esse acesso. E por que o paciente não está tendo essa facilidade? Porque determinados órgãos estão dificultando, porque nem eles, por vezes, têm essa questão de informação. Essas perguntas que estão paralelas ali, a gente vai respondendo? Pode? Ok, então, nesse sentido, quando a gente vai falar do rol de direitos de uma forma ampliada, de uma forma generalizada, a minha preocupação sempre é tratar o paciente de forma humanizada. É receber esse paciente com uma empatia, entender que ele está num momento de vulnerabilidade, de fraqueza, de fragilidade, de medo, de receio. E quando eu concedo essas informações ou vagas orientações na minha forma de conduzir esses atendimentos, é entender que aquele paciente, ele não queria estar ali, ele não queria estar ali querendo receber esses tipos de informação, de estar dependendo de alguém para fazer a ele uma interpretação de como ele pode receber esses benefícios, porque na concepção dele, isso é um favor, isso é uma questão que ele não queria estar passando, mas que nessa situação, o melhor a fazer é pensar que está buscando por uma qualidade de vida. Então, quando a gente fala desses direitos, a gente está falando também muitas questões que chegam de dúvidas, eu tenho câncer e fui pedir o benefício e não foi recebido. Nem sempre o fator de ter o câncer, de ter a biópsia lá com o diagnóstico, identifica que você vai ter acesso ao direito.
Porque além dessa questão que é essencial para todo o ROLS, e aí eu não tenho uma legislação específica, são legislações esparsas, até porque, como eu disse anteriormente, a gente tem competências diferentes. O município, ele tem a sua competência própria para legislar, então compete a ele indicar quem vai ter direito à isenção de IPTU ou não. Então, por vezes, aqui na região da Grande Florianópolis, a gente tem algumas distoâncias, e não estou dizendo que é certo ou errado, mas cada município tem essa autonomia de legislação. Então, as regras que são aplicadas para o município de Florianópolis para ter direito à isenção já são diferentes das regras postas do município de São José, justamente por essa questão de autonomia de aplicação legislativa. Do mesmo modo que quando a gente fala de esfera estadual, tem benefícios que o estado de Santa Catarina possui que o estado do Rio Grande do Sul não vai possuir. E isso é uma autonomia, uma liberalidade que os entes possuem. E quando a gente fala de união, aí a gente tem que abranger todos os estados membros, a gente está falando da questão a nível nacional. E aí são a questão da compra do veículo com a redução de alguns impostos que são instituídos pela União, como exemplo o IOF. Mas que para conseguir essa isenção, você tem que passar por todo um procedimento de fazer a sua carteira de habilitação na modalidade de deficiência física, e essa deficiência ela vai ser acarretada pelo tratamento em decorrência da neoplasia. Essa compreensão, que é o que eu sempre tento passar para o paciente, porque as informações que são postas em algumas propagandas, elas vêm de forma muito sutil, elas não adentram com qualidade, elas não informam de forma específica, e o paciente também gera nele uma expectativa, ele cria que só pelo fato dele ter câncer, então ele já passa a atingir de imediato esses direitos, esses benefícios. Não é assim, infelizmente. Mas você tem, em todo o rol de direitos, que eu acabei de citar alguns, de forma muito sucinta, os critérios objetivos. Qual é o critério objetivo para todo paciente? A biópsia. Qualquer pedido que for dado, entrada em via administrativa, você tem que ter como documento a biópsia caracterizando que você é portador oncológico. Esse é um critério objetivo de lei. Quais são os critérios subjetivos de lei? Alguns direitos, eles necessitam de uma comprovação de limitação de capacidade técnica. Quando eu falo limitação de capacidade técnica, eu vou me reportar nas mulheres que fazem a mastectomia, que ela gera o que a gente fala monoplesia ou monoparesia. Tem essas duas nomeações dadas e não estão erradas. Elas é a questão de limitação dos membros superiores. Então, ela gera isso em decorrência da cirurgia e aí fica caracterizado essa deficiência. Então, é uma deficiência, alguns pacientes têm uma restrição por ser caracterizados como deficientes. Não é uma deficiência no sentido pejorativo da palavra, é uma deficiência no sentido que você tem uma limitação, você não pode exceder essa limitação em decorrência do tratamento que você passou. Então, teu tratamento teve sucesso até ali, você está percorrendo por esse caminho. Então, se você fizer práticas reiteradas de ultrapassar esse limite que a limitação te impõe, você poderá ter problemas futuros. Então, é por isso que a lei, ela te dá essa possibilidade de você ficar isento de algumas rotinas práticas na questão física. Eu faço esse chamamento para dar uma evidência, porque diversos pacientes que eu ouço, eles se sentem constrangidos, porque quando eu falo que tem que ter a limitação, tem que gerar ali alguma deficiência, não precisa ser uma deficiência aparente. A deficiência, quem vai analisar é o médico, ele é a pessoa técnica habilitada para isso. Mas essa orientação é de suma importância, até porque alguns benefícios previdenciários de fatores como auxílio-doença ou uma aposentadoria, a dúvida é muito forte quanto à aposentadoria por invalidez. Ok, eu fiz a cirurgia, eu fiz a mastectomia, eu tenho essa limitação, eu posso me aposentar? Não. O critério de lei, ele indica o quê? Que você tem que ter o fator objetivo. Qual seria o fator objetivo para um benefício previdenciário? A sua quantidade de contribuições. E aí você consegue tirar esse extrato lá na página do INSS. Lá ele já tem agora uma questão que está sendo informatizada. O INSS é um instituto de segurança
social que é vinculado à União, então a gente está falando de uma questão de nível nacional, e todo contribuinte, todo segurado do INSS tem agora essa facilidade de acesso pelo site Meu INSS. Você vai lá, faz o seu cadastro e você vai lá conferir a questão de contribuição, a questão de quanto tempo falta para você gerar uma aposentadoria ou por idade, ou por tempo de contribuição. E nessa questão, quando você tem uma deficiência, quando você tem uma limitação, você primeiro necessariamente precisa de um quadro clínico feito pelo seu médico, que lhe acompanhe no tratamento, indicando que você tem essa limitação e que ela não tem como, naquele período que supere o prazo de 6 meses, voltar a ter esses movimentos a serem executados antes do tratamento. Eu não consigo saber se a minha fala está sendo compreensiva, mas essas questões que eu estou me rememorando aqui são com frequência que eu atendo na associação, nessa questão de dar orientação ao paciente. Porque acredito que, por essa vulnerabilidade, por essa fragilidade, todas as formas como é posto essa facilidade de acesso ao direito, cria-se muita expectativa. E a gente, além dessa expectativa, por conta de já estar fragilizado nesse período de tratamento, precisa ser amparado em informação de qualidade para saber que ele pode, que ele tem direito, que ele deve ir ter acesso a esse direito, mas que tem que preencher os requisitos, que são os critérios objetivos e subjetivos. Acho isso de suma importância sempre reiterar. Não desanimar, não desestimular, porque eu acredito, e acompanhando os procedimentos administrativos são burocráticos, requerem juntadas de documentos, comprovantes de residência, cópia de RG e CPF, cópia da biópsia, cópia de todo o histórico de tratamento clínico, se fez radioterapia, se fez químio, qual que é a medicação que foi utilizada, até para quem está recebendo isso entender qual é o tratamento que esse paciente passou, qual foi a consequência que acarretou a utilização da medicação. Isso faz total diferença. E aí também, quem atende na linha de frente, conhecer essa realidade, saber assim, qual a reação de uma quimioterapia, qual a reação de uma rádio, o que vai gerar uma debilidade ou não, quais são os fatores que podem prejudicar esse paciente no decorrer da linha de tratamento dele. E a gente também está falando de seres humanos que têm capacidades individualizadas, nem sempre o mesmo pacientes que utilizem a mesma medicação vão ter a mesma reação. Alguns vão sofrer maiores impactos, outros nem tanto. Isso não vai desmerecer o tratamento, isso não vai desmerecer a medicação, mas aí a gente precisa ter um acompanhamento de quadro clínico, justamente para saber se esse paciente vai atingir determinados direitos de caráter subjetivo, que é o que eu volto a dizer. Quando a gente volta a fazer um olhar para esse paciente, a gente tem que trazer uma realidade de esclarecimento. Essa realidade de esclarecimento, que é o projeto que a associação desenvolve, que é fomentar a informação de qualidade, é trazer a ele essa facilidade de compreensão. Então, você tem sim direito, a lei te prevê esse direito, você não está pedindo favor, você não está se pondo numa condição de privilégio, você tem que exigir o que é seu. E quando a gente fala em exigir o que é seu, é seguir regras, você não está sendo beneficiado, você está apenas em busca de uma qualidade de vida. Nesse sentido, eu sempre, antes de dar qualquer orientação, já indico, sempre possua com você todo o seu rol de documentação, que aí fica muito mais tranquilo e confortável dar uma orientação de qualidade, porque daí com o seu rol de documentação, qualquer órgão que você vá para pedir um formulário, para pedir o seu direito, você só vai juntar cópia desses documentos que vão estar corroborando com o que você está solicitando. Então, são essas as informações de modo geral. Individualizar direitos, falar onde percorrer, como seguir, qual órgão que vai administrar ou não, isso tudo a lei é muito clara, todas as leis são claras. Basta você compreender onde você deve se reportar, quais os documentos levar e como preencher os formulários. Geralmente, todos os benefícios vão ter que ter uma avaliação médica, porque tem que ter a constatação do quadro clínico desse paciente, além da biópsia que caracteriza já o câncer. Paralelo a isso, o médico sempre vai discorrer ali
qual é a situação desse paciente, a situação clínica, a situação médica desse paciente. A associação vem desenvolvendo e começou esse projeto da cartilha, informando o rol de direitos do paciente, com a doutora Jurema Ramos dos Santos e a doutora Maria Antônia Verlan, a qual eu entrei no programa para substituir a doutora Maria. E agora a gente está passando por uma nova reformulação, até para acompanhar toda essa dinâmica de era de informática, gerar uma facilidade de acesso, e também todas essas modificações que estão tendo, principalmente com a reforma da Previdência, alguns impactos que vão sofrer, alguns benefícios previdenciários. A gente tenta acompanhar na medida possível e trazer essa informação com a melhor forma de qualidade técnica para esse paciente. E aí a gente está reformulando essa cartilha, que em breve ela já vai ser lançada e vai ser editada, disponibilização de forma totalmente gratuita, porque o nosso objetivo é fomentar, como eu disse anteriormente, informação de qualidade. Esse talvez seja uma das maiores missões, a maior missão da associação, nesse sentido. As questões a responder? Então, nós temos aqui já algumas questões para ser dos participantes que estão fazendo questões aqui para Ana Paula. A Luciana Zucca, ela diz que Ana Paula da MUC, quais as instituições que as pessoas podem recorrer para saber dos seus direitos como portadores de câncer? E a Silvana Maria Pereira, tudo bem, Silvana? Ela gostaria que você esclarecesse sobre o direito ao passe de ônibus para frequentar as sessões de quimioterapia e radioterapia. Boa noite, Luciana. Boa noite, Silvana. Luciana, as instituições que para recorrer nessas questões de direito, além da AMUC, é ir diretamente ao órgão que você vai requerer o benefício. Então, como eu falei, a gente está lidando com 3 competências diferentes, que seria município, estado e união. Então, para te direcionar com maior qualidade, o rol é extensivo. E aí, eu preciso e tenha essa necessidade de conhecer qual é o direito que você está vislumbrando, porque aí é onde a gente direciona para onde você tem que ir, para onde você vai fazer esse requerimento. Não existe um órgão que unifique todas essas informações. A associação, por ser a Associação Brasileira de Portadores de Câncer, ela fomenta todas as informações dos portadores de um modo geral. Por isso, a gente tem esse acesso e a gente faz essas orientações. Quanto a você, Silvana, que pediu para esclarecer sobre o passe de ônibus para frequentar as sessões, depende muito do seu município. Mas, basicamente, a unidade onde você faz o tratamento de quimioterapia provavelmente deve ter uma assistente social e que acompanha também, porque é o tratamento multidisciplinar que nós intitulamos, que além de você ter um médico, você também tem outra série de profissionais de outras áreas que vão estar te acompanhando. Então, se você faz um tratamento numa determinada ou CEPOM, ou hospital universitário, ou seja lá onde você está fazendo o seu tratamento, você tem que procurar assistente social, que ela vai te informar para qual o órgão que você vai fazer o requerimento desse passe. Em Florianópolis, é no CETUF, é no setor de transporte urbano da cidade. Você vai lá no CETUF, eles vão te dar um formulário, você vai preencher esse formulário e juntar os documentos que são solicitados, que é a biópsia e juntamente a tua declaração médica, que ele vai indicar que você, como paciente, está necessitando da utilização da gratuidade por conta das sessões que você está realizando. Ana Paula, agora é uma questão que eu trago como pessoa leiga, né, aproveitando a sua presença, há um certo preconceito e há uma estereotipia em relação à rede pública no atendimento a diferentes tipos de doenças e, dentre elas, o câncer também, né? E pela sua fala e a fala já na semana passada da Silvana, nós percebemos que essa estereotipia é de fato fruto de um preconceito, né? Dessa questão de que o que é público não é bom, né?
Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, né? Como as pessoas que chegam até você para ter garantia de seus direitos, como elas veem e qual é a relação delas com a rede pública básica de atendimento? Boa parte dos pacientes que eu recebo lá na associação, geralmente são acompanhados pela rede pública. A visão que eu possuo, tá? Em qualquer setor, em qualquer esfera, nós vamos ter profissionais. E aí a gente está lidando com cargas individualizadas. Porque seja na esfera privada, seja na esfera pública, quem vai fazer total diferença é aquele profissional que está ali atendendo aquele paciente na linha de frente. A experiência que eu tenho com a linha SUS, com a linha de saúde pública, eu não percebo, até pela fala dos pacientes que eu acolho, que é um atendimento inferiorizado. Muito pelo contrário, o atendimento da rede pública, ele é muito qualitativo. Eu tenho várias referências que eu sigo, que eu acompanho e que eu admiro, porque com a falta de material, com a falta de estrutura, porque não é uma questão pessoal, é uma questão de condição de espaço físico, eles fazem milagres. Então, eu me sinto muito satisfeita. Há muitas críticas no sistema público de saúde. A minha maior crítica é a falta de gestão. A falta de gestão, ela põe tudo a perder, porque o modelo é excelente. Eu posso dizer, porque já fiz psicologia, já fiz estágio, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, e o atendimento não deixa nada a desejar. Mas o que a gente tem enfrentado, principalmente pelo paciente oncológico, é uma falta de gestão, mas que está se modificando, porque nós estamos começando a ser ouvidos, e as pessoas têm que compreender que quando elas não estão satisfeitas com algo, elas têm o poder de fala. Elas têm que reclamar, elas têm corregedoria, elas têm ouvidoria. Se algo não está funcionando, as pessoas também precisam saber que isso não está funcionando. Porque muito acontece, e é o que eu ouço com muita frequência dos pacientes, é o seguinte: fui no posto de saúde e foi me negado o medicamento. Fui no posto de saúde e não consegui marcar a consulta. Tá, e você pegou uma declaração negativa? Que eles não te ofertaram isso? Não. Você gerou um protocolo? Você foi reclamar na ouvidoria sobre isso? Não. Então, assim, quem está também na gestão, porque não vamos sacrificar quem está lá em cima também, às vezes não tem ciência do que está acontecendo. Então, é necessário isso. Então, minha visão hoje de saúde pública, de sistema público de saúde para o paciente oncológico, não é tão deficitário assim. O atendimento é qualitativo. Logicamente, a gente tem que se reportar a condutas individualizadas, então eu não posso falar de um modo geral, né? São seres humanos, eu também tenho as minhas falhas na minha condição técnica, mas de um modo geral, eu tenho orgulho dos profissionais que lá ocupam, desde agentes de saúde comunitários, desde enfermeiros, desde médicos, são profissionais extremamente de uma linha de qualidade e de uma forma humanizada. O que está me encantando, e pelos profissionais que eu conheci, é essa linha mais humanizada de atendimento. Obrigada, Ana Paula. Nós temos uma outra questão aqui, que é a respeito das orientações específicas sobre os direitos voltados às mulheres portadoras de câncer, né? Temos uma outra aqui, que é da Simone, que ela pergunta se todo paciente com câncer tem direito à isenção de impostos para a compra de carro, né? E a Silvana retorna fazendo uma observação: excelente a lembrança de acionar as ouvidorias para registrar reclamações, né? Acho que isso é bastante importante, foi bom que você enfatizou muito, porque as pessoas têm que saber dos seus direitos e que elas são responsáveis também por esse direito, né? E a Luciana também pergunta: Ana Paula, há orientações específicas sobre os direitos voltados às mulheres portadoras de câncer? Então, acho que temos essas questões aí que podemos seguir. Ok. Simone é voluntária na associação. Eu preciso dar uma ênfase, porque o trabalho que ela desenvolve é de extrema relevância. Ela tem uma compreensão técnica por ser farmacêutica que me auxilia e facilita. Eu acredito que esse é o diferencial. A gente tem um trabalho alinhado com outros profissionais que não estão na minha vivência, e isso, multidisciplinar é a palavra. Se eu não tenho profissionais pela qualidade técnica que eu não possuo,
Não é vergonhoso eu dizer que eu não estou compreendendo, até porque não é minha qualificação técnica, e essa complementação é muito relevante. Então, eu acredito que a gente consegue se destacar quando a gente chama todo mundo e vai analisar num contexto de forma ampliada. Respondendo a pergunta que ela fez, referente ao direito de isenção de imposto para compra de carro, se todo paciente que tem câncer tem direito à isenção. Não. O direito de isenção para imposto na compra de veículo é condicionado por 2 fatores. Critério objetivo, tá? Ter a biópsia comprovando a neoplasia, o câncer. O critério de fator subjetivo, atingir alguma deficiência que vai limitar esse paciente a poder dirigir um veículo manual, que é o que eu falei anteriormente. De nada adianta o paciente ter um desenvolvimento bom com tratamento, mas ele ter que continuar fazendo práticas reiteradas e visando que isso vai prejudicar. Então, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, nem todo paciente portador de câncer tem direito à isenção de imposto. Ele precisa preencher todos os outros demais critérios. O principal é gerar alguma deficiência em decorrência do tratamento. Quanto à Luciana, sobre a orientação específica do direito voltado para as mulheres portadoras de câncer, quando a gente fala de legislação de paciente oncológico, de paciente portador de câncer, não existe nenhuma especificidade pelo fato de você ter um tipo de câncer diferenciado. Se você tem um câncer de mama, que é o que mais acomete as mulheres, de forma mais generalizada, o seu direito ele vai ser previsto em todo o rol de direitos. O que você tem que ver é qual a extensão do teu tratamento, o que isso te gerou, se tem uma debilidade ou não. E aí é que eu tenho uma peculiaridade, uma individualização, eu tenho um olhar mais diferenciado. Não sei se eu estou sendo clara na minha resposta. Cleusa? Então, a Cleusa faz a observação. Muito correto reclamar e mobilizar ouvidorias, mas as pessoas podem participar dos conselhos locais de saúde, nas unidades básicas de saúde, onde é aberto para a participação da população, não terá voz, mas pode ficar a par do que está acontecendo na gestão da unidade. Né? A Liana, ela faz a seguinte colocação. Ana Paula, muito interessante as tuas contribuições. Fiquei pensando nessa articulação com as equipes de saúde. Você poderia compartilhar um pouco da experiência da MUC com as equipes? Acredito que seria importante ter espaços de educação permanente para que as equipes de saúde possam orientar com as informações sobre direitos. Sim, a MUC, para quem não conhece, ela já é uma associação que tem 19 anos e ela fomenta muito a preservação de qualidade de informação, seja em que esfera for. Eu estou na condição de voluntária à frente de um projeto chamado Orientação Jurídica ao Paciente Oncológico. Mas existem diversos outros projetos na associação. Um deles, que é o que mais me encanta e que por vezes eu consigo participar, é da capacitação dos agentes comunitários de saúde. Porque nós entendemos que esse agente está lá na ponta do atendimento, ele é o primeiro choque de impacto com o paciente. Então, se esse paciente está nutrido de boas informações, ele vai conseguir levar adiante o que a gente tanto que a gente persegue, que é a informação de qualidade. E aí sim, a gente faz o quê? A gente faz essa reunião de equipes de saúde, a gente faz seminários, a gente faz workshop, a gente faz eventos vinculados e vai divulgando da forma e das possibilidades que a associação possui para fomentar o maior número, voltando para a palavra que eu acredito que é multidisciplinar. A gente tenta abarcar todos os profissionais possíveis que vão estar na linha de frente de atendimento desse paciente e que precisam saber tanto quanto as informações para gerar essa segurança, para dar essa certeza e essa convicção. É realmente essencial isso, a gente compartilhar essas informações de forma de qualidade. E a participação da população nas unidades? Como é que você vê isso? Que é a questão que a Cleusa apontou, da questão do controle social, isso. Muito reduzida. Qual é a dificuldade que a gente tem? Quando você fala de sistema público de saúde, uma das primeiras prerrogativas que eu sempre ouvi é uma reclamação muito forte que não funciona, que é demorado, que é exaustivo, que tem filas, que é precário. E aí quando eu pergunto, mas o que você faz para melhorar isso? As pessoas não me dão respostas, porque elas não fazem nada. Então elas estão satisfeitas com o que elas recebem.
o reivindicar, o reclamar, sim, o reclamar é válido. É uma sensação que você está tendo aqui, naquele momento, é uma sensação de impotência. Eu também passo por isso, porque eu também uso a linha pública de saúde. Então, eu consigo compreender, porque eu também acredito que para a gente poder falar de algo, a gente tem que ter uma empatia de vivência. Porque se você não viveu aquilo, fica meio delicado. Não que não possa falar, a gente estuda tecnicamente, mas a vivência traz outra carga de experiência, isso eu penso que é válido. Então, se eu quero falar de rede pública de saúde, você já usou a rede pública de saúde? Então, a gente vai partir desse ponto. Depois que você utilizou a rede pública de saúde, qual é a avaliação que você faz? Porque a gente tem que levar isso, a gente tem que reclamar, não só reclamar, elogiar também, que é o que eu faço muito. Então, quando eu falo em referências, eu gosto de trabalhar com nomes, eu gosto de dizer os médicos que me atendem com qualidade, com paciência, que conseguem me olhar de frente, as enfermeiras, os agentes comunitários, que eles não ficam limitados a preencher um formulário, chegar na casa de um paciente e perguntar, tá tudo bem, marca o X e vai embora. Não, ele conversa, ele desenvolve, ele se estende. Isso é o diferencial. Então, se a gente tem um diálogo aberto, tudo vai fluir. E o controle social que a Cleusa está propondo é a gente dar abertura à nossa voz, é a gente poder falar. Fazer isso é essencial, e o paciente não faz. Então, é isso que eu percebo que vai trazer uma diferença muito grande. Você é paciente, você está com uma dificuldade, você não consegue ser ouvido, você está procurando uma linha de tratamento, você não está tendo êxito, tem que buscar sim, tem que reclamar sim. E não só o reclamar de forma verbal em rede social, porque é moda, tudo postar em rede social, está lá o desabafo. Não, você tem que formalizar no meio adequado. Como é que é essa formalização de meio adequado? Todo órgão público, todo, sem exceção, tem ou uma ouvidoria ou uma corregedoria. Para que funciona isso dentro do órgão público? Justamente para saber se o seu servidor está zelando pelo aquele trabalho que ele está fazendo. Ele não está ali prestando um favor à comunidade. Ele, quando passou naquele concurso, ele passou não somente para ter uma estabilidade, mas ele passou para ser parte daquilo, ele passou para auxiliar, ele passou para ser parte de toda uma personificação e ele está ali nessa questão. Então, se ele está ali, logicamente, a gente tem muita questão que é individualizada, mas a gente tem que cobrar como um todo. Então, se você está ali, você tem que fazer o seu melhor. E aí, é outra reflexão que eu sempre trago na associação. Algumas áreas eu jamais poderia atuar, porque não é o meu perfil. E aí, eu vou fazer isso de forma obrigatória, eu vou gerar qual o efeito? O efeito da frustração. O efeito que eu vou olhar para o paciente e vou dizer, você não tem direito. Você não tem direito por quê? Você tem que aprender a questionar. Quando a pessoa te diz não, você vai dizer, mas por quê? Ah, porque não tem. Onde que está isso? Onde que está previsto? Qual é o decreto? Qual é a portaria? Se não tiver fundamentação, essa pessoa está te dando uma informação vazia. E aí, no campo do direito, a gente não trabalha com informação vazia, a gente trabalha com informação concreta. E é isso que você tem que aprender a fazer, a questionar. Faltou medicamento? Não tem verba pública? Quero uma declaração. Então, você vai me dar uma declaração que eu não estou tendo o meu remédios habituais, que a gente vai num posto de saúde, amoxicilina, geralmente acontece. Não estou falando na questão de oncologia. Não tem declaração pelo motivo pelo qual não tem. E aí, quando você começa a acionar, quando você começa a movimentar, o ente público vai dizer, opa, estamos com alguma situação aqui que está gerando desconforto, vamos ver o que está acontecendo. E aí a gente volta para a questão do controle social, que é você fomentar. Se algo não está funcionando, você tem que impulsionar. E aí eu também quero deixar bem claro, não fazer só reclamações. Quando você tiver um profissional que te atenda bem, faça elogios, a ouvidoria também serve para isso. Você pode elogiar profissionais que te atendem bem, isso vai os motivar, porque ele já tem uma carga que é onerosa, que é desgastante e que não são reconhecidos. E o reconhecimento na vida de alguma pessoa pode fazer grande diferença. Então, eu também estimulo vocês a fazerem isso. Então, a Luciana também pergunta, quem pode se aposentar por ser portador ou portadora de câncer? Então, a questão da aposentadoria é uma questão previdenciária. Como eu falei, tem fatores de critério objetivo e subjetivo. Essa questão ela não é tão ampla. Eu não posso criar ali um rol específico e dizer se aposenta quem tem essas características, não se aposenta quem tem essas. Cada quadro clínico de paciente oncológico é avaliado de uma forma individualizada. Você tem que entender qual é o tempo de tratamento que você está fazendo, qual é a medicação que você está utilizando, qual é a sua formação, qual é a profissão que você ocupa, você tem como ser realocado em outra função, em outro setor, tudo isso tem que ser avaliado. Então, não dá para falar de aposentadoria para o paciente que
possivelmente seria uma aposentadoria por invalidez, possivelmente. Você tem que ter um olhar individualizado, porque o teu critério de caráter objetivo é teu tempo de contribuição. De caráter objetivo é análise de quadro clínico. E essa análise de quadro clínico, quem faz é o teu médico. O médico estrutura lá o teu laudo, ele vai dizer, a Luciana teve uma biópsia em 2016, com a biópsia ela fez um tratamento, ela utilizou tais medicações, ela fez rádio, ela fez químio, ela precisa ser afastada porque a reação do tratamento é enjoo, é náusea, fraqueza. Nesse sentido, ela não tem como praticar a atividade dela por determinado tempo. Depois é reavaliado novamente. E aí, se for essa reavaliação de forma constante, aí você passa a ter um outro tipo de olhar, que você tem que estar se ausentando com frequência, e aí onde eu vou falar sobre aposentadoria. Então, Ana Paula, nós iniciamos a webinar com um vídeo da Ana Lúcia, que a Ana Lúcia, de forma cidadã, vem fazendo uma denúncia a respeito da vaga no estacionamento para pessoas portadoras de qualquer deficiência, enfim, que precisam dessa vaga especial, né? Quando a gente fala de todo tipo de direitos, né, e aí os direitos especiais por alguma razão, que pode ser também por conta de ser portador ou portadora de câncer, né, acho que essa é uma outra abordagem bastante interessante quando a gente fala de direitos, né, os direitos enquanto cidadão, enquanto cidadania, eles envolvem um leque muito grande, que não só do tratamento, não só da aposentadoria, né? E muitas vezes as pessoas não compreendem a razão daquele direito especial, né? Por que a determinada pessoa tem aquele direito especial? Então, do ponto de vista de direitos e do olhar do direito, como nós poderíamos estabelecer esse trabalho multidisciplinar também, no sentido educativo, né? De trabalhar com a população. Nesse sentido, nós temos um efeito educativo que normalmente acaba dando certo em alguma medida, que é a multa, mas enfim, para além da multa, né? Atividades como essa que estamos fazendo, essas webinars, fazer com que as pessoas possam ter contato com essas reflexões desde a primeira webinar, numa perspectiva educativa, né? Então, você poderia nos contemplar um pouco com essa... Eu quero deixar claro que algo que me motiva muito sempre foi, e até porque eu continuo perseguindo isso, eu trabalho paralelo a estudo, de uma forma voluntária para o judiciário, exercendo uma função que é intitulada juiz leigo, e a pessoa que faz a minha coordenação, ele tem pós-doutorado, e o que me chama a atenção nele é a vivência de estudo acadêmico. Isso é algo que me encanta. Por que me encanta muito? Porque são poucas as pessoas que são motivadas a dar continuidade num estudo técnico. Algo que eu sou extremamente encantada, eu quero parabenizar vocês, porque quando a gente ouve advogado intitulado doutor por uma questão de decreto, enfim, mas a questão de ser intitulado doutor pelo posicionamento de pesquisa acadêmica é algo que me emociona muito, porque eu entendo o trabalho exaustivo que é você se dedicar e você ter isso. E o que quando você fala nessa questão, a educação, a informação, ela é extremamente relevante. Sem isso, a gente não vai ter nenhum passo evolutivo para nada na vida. Então, quando a gente fala, e a AMUC, ela preserva pelo quê? Informação de qualidade. Quando eu venho aqui, que eu estou me expondo, que eu estou falando, eu sou Ana Paula, sou advogada, eu tive que estudar muito para chegar até aqui, eu tive que ler muito. Foram muitas situações que eu também tive que enfrentar e vivenciar para aqui estar. Quando a gente fala nessa questão de visualizar o deficiente, que foi a fala lá inicial, da falta de não ter respeito ao seu direito, de que as pessoas olham diferente, a gente está vivenciando um momento, um cenário social complicado. A gente está com falas exaltadas, a gente está com falta de empatia, a gente está com um nível acelerado de sociedade em que a gente tem tudo muito para ontem. A gente tem a facilidade de acesso à internet, que se a gente convertesse por uma questão positiva, a gente teria um vasto campo para leitura e para estudo.
E a gente pode ali ter fontes riquíssimas. São teses que são postas ali que você pode acompanhar, você pode estudar, você pode se desenvolver. Quando a gente fala nesse olhar desrespeitoso para alguém que infringe um direito que é previsto em lei, eu sou contra uma penalização de caráter pecuniário. Mas, infelizmente, nessa cultura que a gente está vivenciando, é isso que surte efeito. Se eu não penalizo pecuniariamente, eu estou penalizando por falta de bom senso. Eu acredito que isso é a gente admitir uma falha de eu não sei ser ser humano. Eu não sei interagir com o outro. Quando a gente fala do paciente oncológico, e aí eu vou dizer algo que me envergonha da minha postura. Eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, muito impositiva. Isso era uma carga muito forte minha. E eu vivi situações onde eu tive que parar e crescer como ser humano. Entender que o meu mundo, a minha visão de mundo não é como a do outro. Então, quando eu tenho esse choque de realidade, eu me movo de sentimento, são histórias que eu vivencio com frequência na associação, elas me trazem uma carga de emoção muito forte, porque eu entendo aquele olhar que aquele paciente recebe, às vezes com pena, às vezes pensando, vou fazer para te ajudar, porque eu não sei se amanhã você vai estar aqui, mas não é isso que esse paciente precisa. Esse paciente ele tem que ser encorajado a entender que ele tem que ser o protagonista da vida dele, que ele vai sim perseguir direitos e que esses direitos são secundários na vida dele. Ele só tem que entender que sim, você pode, sim, você deve, você tem que questionar e você não tem que ser olhado com um olhar de caridade por ninguém, porque você é o protagonista da sua vida. Então esse conflito social que existe, infelizmente, é por essa cultura que a gente vive da falta de respeito ao próximo, da falta de empatia ao próximo, da falta de entender que aquele sentimento do outro, aquela debilidade, ele não queria estar. Quem que quer estar numa condição de ter uma deficiência? Ninguém quer esse tipo de privilégio. Eu não gostaria de ter que estar perseguindo para ter esse objetivo, mas digamos que isso eventualmente acontece, porque eu não estou imune a isso, sou ser humano, eu não vou querer ser olhada com o olho de piedade. Eu quero ter o meu direito respeitado. Então, quando ela falou ali, aquele primeiro vídeo eu já tinha visto num momento anterior, e a sensação que eu coloquei lá na associação, junto com a Maria e com a Cleusa, foi, será que isso de fato acontece? Porque essa não é uma realidade que eu vivencio. E depois eu comecei a buscar informações e acontece com frequência, e isso me assustou. E aí eu fiquei pensando, então, olha que tipo de sociedade a gente está criando e vivendo. Então, eu não sou diferenciada por querer olhar o outro com respeito. E acredito que as pessoas que passam por isso, elas têm que ter muita paciência, porque elas não estão pedindo favor, elas estão legalmente abarcadas por uma previsão legal, elas têm esse direito sim, e se acontece de alguém, por falta de sensibilidade, eu já não vou dizer nem ignorância, porque às vezes a gente também tem uma cultura de tirar vantagem de tudo, né? Então, assim, se eu posso tirar aquela vantagem naquele momento ali, não me interessa se aquele outro tem um benefício, se tem um privilégio. E eu também quero deixar claro o seguinte, eu, até ter a vivência que eu tive, o meu pai teve um tratamento muito complexo por 8 meses, e eu tinha algumas restrições que me geravam a sensação de que, tá, o paciente está em tratamento, mas será que de fato ele precisa desse benefício? Será que ele não está ali usando uma questão de que quer ter algo para ter o privilégio? Minha percepção mudou completamente, completamente. Cada pessoa vai ter uma carga de recebimento e o meu pai, visivelmente, não apresentava ser um paciente oncológico. Ele gozava saúde, encarava de uma naturalidade, mas ele tinha um comprometimento de tratamento muito grave. Tão grave que acarretou a inserção de colocar a laringe dele, que foi na laringe, ele ficou debilitado, então ele se esforçava para que ninguém pudesse perceber, e aquilo acarretou um agravamento da doença. Então, esse paciente que ele tem uma condição de tratamento, ele tem que se preservar, ele tem que seguir o tratamento à risca, ele não tem que ter vergonha dessa condição que ele está sendo posto naquele momento, porque ele tem que perseguir pela qualidade de vida dele. Então, a deficiência não vai te inferiorizar, não vai te colocar num grau de minoria. Não, a deficiência significa que você está se cuidando, que você está preservando, que você está fazendo um tratamento. E se alguém ferir o teu direito, você tem sim que reclamar, você tem sim que bater de frente. Se você tem uma vaga que é sua por uma condição de limitação física, você tem que saber exigir.
ligar para a Guarda Municipal, ligar para a Polícia Militar. Nunca faça poder arbitrário, nunca faça você com as suas próprias mãos querer questionar, reclamar, que isso só vai gerar mais discussão, vai gerar mais conflito. Procure um meio adequado. Então, se você tem algo que não está sendo respeitado, quem que é a pessoa de imediato para resolver? Polícia Militar. Você liga ali para aquela ocorrência e ele vai verificar a situação. Ou vão guichar, ou vão multar, e assim as pessoas vão começar a compreender a necessidade de respeitar. Okay. Muito obrigada, Ana Paula. Eu acho que as informações a respeito de direitos, considerando as nossas webinários, temáticas, Câncer em Foco, elas são bastante importantes, né? Você nos traz informações de cidadania, de direitos mesmo, e que não estamos habituados muitas vezes a ter esse cuidado, a ter esse olhar como direito, né? Agradecemos imensamente a sua participação. Queremos registrar que para quem tiver interesse, nós estaremos disponibilizando certificação. As pessoas podem se inscrever lá no site do Lab EdSecs. Vocês podem ir está disponível no banner, mas vocês podem, quem porventura não consiga registrar, podem ir lá em UDESC Lab EdSecs e teremos lá a página onde está disponível todas as webinars que já estão acontecendo, disponível o link para inscrição para aquelas pessoas que desejem ter a certificação pela participação, e convidamos para a próxima webinar, que será no dia 5 de novembro. Né? Estaremos aqui novamente, dando continuidade a essas reflexões das webinários temáticas Câncer em Foco, considerando sempre o nosso lema, né, Outubro Rosa, de janeiro a janeiro. Portanto, que possamos seguir trabalhando nessa perspectiva multidisciplinar, educativa e preventiva, por sua vez, né? Então, o projeto Web Educação Sexual Etapa 2019-2, com as webinários temáticas, vai ficando por aqui hoje, agradecendo mais uma vez a sua participação, Ana Paula, agradecendo o depoimento da Ana Lúcia Goethe de Oliveira, e da importância que as pessoas se colocarem, trazendo as suas vivências em relação à situação do câncer, né? Muito obrigada. A Luciana está aqui agradecendo as orientações, informações e reflexões, e dizendo que são fundamentais para a promoção do acesso, né? E esse é um dos nossos objetivos, né? A Luciana também lembra que a cartilha será disponibilizada online, né? Cartilha com mais informações, sim, enfim, será disponibilizada também na página do projeto. E tudo mais que conseguimos trazer para agregar nesse processo de conhecimento, informação, de direitos, nós traremos com toda certeza. Então, uma boa noite muito especial a todos e todas que estão nos acompanhando. Parabéns a partir da Cleusa, Ana Paula. A Cleusa está te parabenizando, e nós estendemos também, enfim, as felicitações pela excelente fala, enfim, as informações necessárias que você traz. Muito obrigada e uma boa noite.